Estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora vamos falar sobre economia. Daqui a pouquinho a gente traz os dados atualizados do mercado financeiro, que está uma situação bem complicada hoje por causa dos barris de petróleo, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque antes tem uma matéria para a gente acompanhar que o governo deve enviar uma lista de sugestões para a proposta da reforma tributária em discussão no Congresso. A gente acompanha a matéria, depois comenta. O Brasil é um país em que o contribuinte e os empresários pagam tantos impostos que praticamente ninguém sabe exatamente quantos são. É um sistema totalmente descentralizado. Não perca as contas. São 6 tributos federais, 3 estaduais, mais 3 municipais e nada menos do que 44 taxas e contribuições, também divididas entre União, cidades e estados. Fora as 17 cobranças sobre a folha de pagamentos, que hoje faz o empresário gastar em impostos quase o dobro do salário oferecido aos funcionários. O resultado da confusão é perda de eficiência. O brasileiro tem uma carga tributária de mais de 33%, acima, por exemplo, de países de primeiro mundo, como o Canadá e a Suíça. A intenção da Comissão de Reforma Tributária instalada no Congresso é simplificar. As 2 propostas em tramitação, uma do Senado, outra da Câmara, e as sugestões do governo serão unificadas. Um dos desafios é diminuir os impostos sobre a folha de pagamento, para tornar as contratações formais mais baratas e diminuir o desemprego. Esse debate da desoneração da folha está posto. Eu acho que nós temos que fazer com o próprio governo. A comissão não aceita nem discutir a hipótese da volta da CPMF para cobrir os cerca de 100 bilhões de reais que o governo deixaria de arrecadar se a cobrança baixasse. A tributária não é a única reforma no radar do Planalto. Antes de seguir para uma viagem de 4 dias aos Estados Unidos, Jair Bolsonaro passou uma missão ao articulador político do governo: sondar o clima no Congresso para o envio da reforma administrativa. O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, vai conversar com Rodrigo Maia e com líderes partidários. A ideia é diminuir o peso dos servidores nos cofres federais. A maioria das carreiras, por exemplo, deixará de ter estabilidade. Outro texto considerado prioritário pelo Planalto é a emenda constitucional emergencial, parada nas gavetas do Congresso desde o fim do ano passado. A PEC permite a redução de jornada do funcionalismo público e redução também de salários, em caso de descontrole das contas. O gasto com servidores ativos passou de 80 bilhões de reais em 2004 para 140 bi 2 anos atrás. E essas reformas vêm aí num momento em que o mundo está muito preocupado, primeiro com o coronavírus, né, o resultado que isso pode ter, os impactos que o coronavírus pode ter na economia mundial, e agora uma outra questão, que é o petróleo do tipo Brent. Abriu o pregão desta segunda-feira em queda de mais de 30%, derrubando o preço para perto de $30 por barril. É a maior desvalorização desde a Guerra do Golfo, em 1991, quando o preço chegou a cair 34,77%. Esse recuo é reflexo da decisão da Arábia Saudita de elevar a produção e oferecer descontos a compradores, e a medida vai na contramão de discussões de países produtores pela redução da oferta em meio ao surto do coronavírus. Na sexta-feira, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo negociava com a Rússia um acordo para cortes na produção da matéria-prima, mas os russos não concordaram com a proposta e as bolsas também sentiram o efeito, né, dessa queda no preço do barril do petróleo. A gente teve quedas expressivas na Europa, na Ásia. Nos Estados Unidos, a bolsa chegou até o pregão ser suspenso por causa da queda. Como no Brasil. E aqui no Brasil também chegou a ser suspenso quando chegou a uma queda de 10%. E neste momento opera em 9,50 de queda, né? Aos 88.686 pontos. Em relação ao dólar, o dólar, por sua vez, opera em alta de 2,52 aos R$ 4,75. E o Boletim Focus, divulgado hoje, reduziu a expectativa de crescimento para o Brasil, agora em 1,99% PIB. É a expectativa do Boletim Focus para o crescimento do PIB, Zezé.
Bom, gente, hoje no 90 Minutos uma pessoa falou, olha, nada tá bom, quando o preço do petróleo sobe, a gente fica mal, quando cai, a gente fica mal. O que acontece? Acontece que essa derrocada do preço do petróleo, nesse momento, né, que chega aí perto dos $30, é uma derrocada artificial, é uma queda de braço entre a Rússia e a Arábia Saudita. Não é verdadeiro isso daí. Os países exportadores de petróleo chegaram para a Rússia e disseram, vamos reduzir a extração do petróleo, o refino de petróleo, porque o mundo está demandando menos, né, por causa do coronavírus, e aí se a gente reduzir, a gente equilibra um pouco. E a Rússia não topou. Aí eles falam, você não topa? Então nós vamos inundar o mercado com petróleo e você vai ver o que é bom para a tosse. Isso aí é um problema. Imagina, é um produto importantíssimo na composição aí das exportações da Rússia. E aí a Rússia, de repente, perde esse dinheiro do petróleo. Imagina o rolo que isso causa no mundo. A Rússia é um país importante, né, no mercado mundial. Tem muito dinheiro na Rússia, de muito lugar. E aí, para a Petrobras, acabou sendo ruim, porque ela compra, legal, mas ela também vende. E quando ela vende o petróleo, ela tem dólar para poder investir nos equipamentos que ela usa aqui, nas plataformas e tudo mais. E se ela vender por um precico de nada, ela acaba não tendo os dólares que ela necessita para poder investir aqui nela. Em 30 segundos para você, Rose. Bom, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu uma entrevista hoje dizendo que o país está sereno, que a crise internacional já vinha se agravando, mas que o Brasil, segundo o ministro, está numa situação diferente. Ele está reacelerando a atividade e tem dinâmica própria, e ele aposta nas reformas para poder conseguir fazer com que o país se desenvolva. Tomara que o ministro esteja certo, porque a impressão que eu tenho é que não é bem isso, que a gente recebe sim o reflexo todo dessa crise global no nosso país, porque nós não somos uma ilha, né? Exato. E as ações que mais caíram foram justamente da Petrobras, até quem costuma investir na Bolsa de Valores. Qual é a diferença, Totti, que estava das ações da Petrobras de preço? 25. Uns 20%, né? 30% de sexta para hoje é a diferença. O valor da Petrobras caiu 64 bilhões. Tchau, pessoal. Tchau, Zezé. Tchau, Rose. Tchau, gente. Tchau, pessoal.